Bem-vindos ao novo podcast de Brasil e sua história. Hoje, 10 de junho. O que é marcante em 10 de junho? Vamos ler alguma coisa. Os paraguaios do Corpo de Exército do Coronel Estigarribia começam a atravessar o Uruguai, hostilizados por 300 e tantos guardas nacionais ao mando do tenente-coronel Ferreira Guimarães. Sobre a vila de São Borja, já marchavam 2.000 dos invasores, com 4 peças, dirigidos pelo Major Lopes, quando acudiu o então coronel João Manuel Mena Barreto, à frente do 1º Batalhão de Voluntários da cidade do Rio de Janeiro. As nossas forças, embora muito inferiores em número, 800 homens, incluindo os guardas nacionais, conseguiram conter o inimigo, obrigando-o a retroceder para o passo de São Borja. Mena Barreto cobriu a vila até a noite e deu tempo, assim, para que a população se retirasse. O 1º de voluntários teve 36 mortos e feridos, e a Guarda Nacional, 10. Segue-se agora uma citação. A intrepidez do coronel Mena Barreto e do 1º Batalhão de Voluntários, escreveu o vigário de São Borja. Devem 3/4 partes dos moradores de São Borja o não termos caído prisioneiros dos paraguaios. O inimigo só se animou a fazer a sua entrada na vila 2 dias depois do combate. Cessamos aqui a leitura. E amanhã? E amanhã, dia 11? O que teria acontecido de importante? Vamos ler alguma coisa. A esquadra brasileira compunha-se das seguintes corvetas e canhoneiras, todas a vapor. Amazonas, navio-chefe, comandante Teotônio de Brito, 6 canhões. Jequitinhonha, chefe da 3ª Divisão, comandante Pinto, 8 canhões. Beberibe, comandante Bonifácio, 7 canhões. Parnaíba, comandante Gracindo de Sá, 7 canhões. Belmonte, com 8 canhões. Mearim, Iguatemi, Ipiranga e Araguari. Total, 9 navios com 59 canhões e 2.287 homens, dos quais 1.113 dos Corpos de Marinha e 1.174 do Exército, formando estes a brigada do coronel Brutus, depois general. A esquadra paraguaia constava das seguintes canhoneiras e chatas: Vapores Taquari, navio-chefe, Paraguari, Igurei, Iporá, Marquês de Olinda, que era um navio brasileiro roubado na invasão do Paraguai, Jejuí, antes da invasão, por ocasião da deflagração da guerra, na prática, pelo Paraguai, Salto Oriental e Pirabebé. 6 chatas, cada uma com canhão. Total, 8 vapores, 6 chatas, 47 canhões, 2.500 marinheiros e soldados. Em terra, sobre as barrancas do Riachuelo, tinha os paraguaios 30 canhões e assestados contra os navios brasileiros. Os paraguaios perderam nessa batalha, os vapores Paraguari, Marquês de Olinda, Salto Oriental e Jejuí e todas as chatas, ficando fora de combate 1.500 homens. Aqui nós temos o resumo da Batalha Naval de Riachuelo. O que é comum a esses 2 textos que nós acabamos de ler? Com a diferença de um dia, há 160 anos atrás, há exatos 160 anos, nós temos aqui a descrição pelo escritor brasileiro, pelo historiador brasileiro mais objetivo, nas palavras de Rodolfo Garcia, a descrição de 2 acontecimentos memoráveis no início da Guerra da Tríplice Aliança, separados de centenas de quilômetros. São Borja, que ocorreu na margem do rio Uruguai, e outro, a Batalha de Riachuelo, no rio Paraná, separados por algumas centenas de quilômetros e por um dia de distância, marcam 2 eventos decisivos da Guerra da Tríplice Aliança.
quando as duas pinças, os dois braços de manobra de Solano Lopes convergiam sobre o estuário do Prata. Até hoje não sabemos exatamente o que Solano Lopes pretendia com aquilo. Mas, com um exército à época de 80 mil homens, ele dispunha, sem dúvida, da maior força de combate da América do Sul para fazer o que quisesse bem entendesse. E ele foi detido, principalmente pelo resultado alcançado pela Marinha Imperial no dia 11 de junho, que nós fizemos uma rápida leitura, e pela sua desastrada invasão do Rio Grande do Sul, que começou em São Borja no dia anterior, dia 10 de junho de 1865, os dois acontecimentos que nós narramos aqui. E por que é que nós estamos lendo esses trechos? Porque eles constam do livro escrito pelo maior historiador militar brasileiro, embora não tenha sido tomado dessa maneira até hoje. Nós estamos falando do Barão do Rio Branco, estamos falando desse livro, Efemérides Brasileiras. Efemérides Brasileiras começou a ser publicado no jornal, no recém-fundado Jornal do Brasil, fundado pelo conselheiro Rodolfo Dantas, em 1891. E o Barão do Rio Branco foi um dos primeiros colaboradores do jornal, oferecendo esse trabalho memorável que faz um inventário dos principais acontecimentos, fatos ao longo da história do Brasil em diversas épocas ao longo de toda a sua história, desde o dia 1º de janeiro, atravessando diferentes épocas da nossa história, até o dia 31 de dezembro. Finalizando o ano civil, percorrendo ao longo de cada um dos dias do calendário, toda a nossa história com os principais acontecimentos da nossa formação, evolução como nação. Efemérides brasileiras é uma maneira de os brasileiros se lembrarem da sua história. Tão importante que esses acontecimentos são citados na abertura das sessões solenes das datas magnas do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro até hoje. Nenhuma sessão solene, nenhum evento posse de novos sócios se inicia sem a citação do que se passou naquele dia, naquele momento. Um daqueles acontecimentos memoráveis. O Barão do Rio Branco, o Rodolfo Dantas, Rodolfo Garcia, que foi o revisor das notas e ele conduziu os trabalhos para a atualização do livro a partir de 1916 e a sua posterior publicação pelo Ministério das Relações Exteriores. Rodolfo Garcia, com justiça, diz que Barão de Rio Branco foi o escritor mais objetivo da nossa história. E eu concordo plenamente com isso. Não só apenas pelo trabalho, que foi um trabalho, me parece, eu entendo o trabalho de efemérides como um trabalho de divulgação, como um trabalho de valorização da nossa história. Mas o Barão do Rio Branco fez muito mais do que isso. Não vamos aqui nem falar do seu desempenho memorável como ministro das Relações Exteriores. E como ele se saiu ao se desincumbir de missões importantíssimas na definição de litígios, de arbitragem, de questões sobre as nossas fronteiras, a maneira como ele se conduziu com firmeza e com equilíbrio, pelo menos aqui nós podemos citar 3 grandes atuações dele, combinando essa firmeza com equilíbrio, inclusive estimulando o nosso preparo militar.
ele foi esvaziando as tensões com a Argentina no início do século, que persistiam a respeito da questão das missões. Depois, Rio Branco mostrou uma atitude muito firme com a arrogância da Alemanha imperial antes da Primeira Guerra Mundial, na questão da canhoneira, lá no sul do país, alemã, que cometeu uma série de desagravos à soberania brasileira. E Rio Branco também, fruto da sua visão histórica, fruto da sua prudência, do seu patriotismo, ele iniciou a política de aproximação com os Estados Unidos da América, que foi uma novidade nas nossas relações exteriores e teve uma influência muito grande no nosso desenvolvimento como nação e no nosso peso crescente no hemisfério ocidental e no mundo, por conta dessa política. Rio Branco, então, era um homem que tinha um profundo conhecimento histórico, ele conhecia as questões diplomáticas envolvidas, nas quais ele se envolveu, e ele só podia desfrutar dessa solidez, desse preparo, porque ele era um profundo estudioso de geografia, que precede a história, e da história propriamente dita. E Rio Branco, como eu falei aqui no início, eu posso falar, eu devo falar isso, porque eu me vali das anotações de Rio Branco para produzir, resolver alguns problemas de fontes da nossa história militar. Eu tive a felicidade de ter acesso ao arquivo do Barão no Arquivo Histórico do Itamaraty, no Rio de Janeiro. E eu tenho essa posição, não é nenhuma opinião, essa posição, que seguramente o Barão do Rio Branco é o nosso maior historiador militar. Ele praticamente morreu trabalhando. O Barão do Rio Branco trabalhou até o fim da sua vida e era um ídolo nacional, um exemplo de patriotismo, porque ele era um admirador do Império e foi, desde o primeiro momento, um colaborador através da imprensa com o novo regime, pensando, acima de tudo, no país. E poucos brasileiros fizeram tanto pelo Brasil quanto o Barão do Rio Branco. Mas se tem o Barão do Rio Branco como esse homem culto, um intelectual, um homem preparado, um homem de coragem, um homem de personalidade, um patriota, um homem dotado de um alto espírito cívico e no sentido de serviço público. Mas o que poucas vezes se lembra é que ele fez isso tudo porque ele tinha um denso conhecimento histórico. Barão do Rio Branco é um personagem que estudou a nossa história e fez anotações, e é uma pena que eu vou voltar ao início da digressão, que ele não tenha atingido, eu tenho certeza que se ele tivesse tido digamos assim, uma aposentadoria, né, um final de vida, uma maturidade mais tranquila, ele teria se consagrado como o grande historiador militar do Brasil. Porque é impressionante. No seu acervo, nas suas anotações, a bico de pena, é uma letra muito pequena, a quantidade de detalhes que ele anotou, que ele se preocupou em resgatar, em registrar, para fazer justiça à história do Brasil. Tirando do esquecimento conflitos, sacrifícios, nos quais os combatentes brasileiros despenderam vidas, horas de perigo e riscos de toda sorte para defender a soberania nacional. Um exemplo é a Guerra de 1811, praticamente esquecida ou desconhecida no nosso país. O trabalho que eu fiz resgatando esse conflito e analisando esse conflito, devo muito às anotações do Rio Branco. Portanto, nós estamos falando de um grande servidor público, um grande servidor do Estado brasileiro, mas um grande brasileiro, um grande cidadão, que produziu essa obra que merece estar na estante daqueles que gostam de colecionar bons livros e ter obras de referência à mão para tirar alguma dúvida ou passear, no mínimo, pela nossa história e ter aquela ideia de quanto conhecimento nós precisamos desbravar, quanto conhecimento nós precisamos resgatar para cumprirmos o nosso papel de brasileiros no século XXI, ante tantas incertezas e intranquilidades. A frase não é minha, mas eu gosto de repetir nessas ocasiões. Só se defende
Nós só defendemos o que amamos, né? E só amamos aquilo que nós conhecemos. Então, conhecer a nossa história é valorizar obras como essa, é ter efemérides brasileiras para aqueles que gostam de colecionar clássicos no seu lugar, no seu lugar. Ao lado do Visconde de Porto Seguro, de Vanhagem, ao lado de Pedro Calmon, um lugar de destaque na sua biblioteca, como o Barão merece. Muito obrigado, até a próxima.